dia, uma boa tarde, uma boa noite. Meu nome é João Batista, sou sócio fundador aqui da JB Advogados. E se você chegou até este vídeo, é porque quer recorrer de uma multa, pois esta multa pode te trazer algumas consequências, como a perda da sua provisória, a suspensão da sua CNH ou até mesmo ela se tratar de uma multa injusta. Então vamos aqui para a tela, vamos entender isso aqui melhor. Então, como recorrer de uma multa de trânsito? Se você chegou até esse vídeo, é porque você está com medo de perder a sua provisória ou a sua PPD, certo? Devido à multa de trânsito. A título de exemplo, uma nova perigosa, tá? Vou usar uma nova perigosa aqui, que é uma multa gravíssima e você já sabe que não pode tomar uma multa gravíssima. Tudo bem. Se você chegou até aqui, você está com medo de perder a sua CNH definitiva por uma multa, às vezes uma multa autossuspensiva, ou seja, aquela que por si só suspende a CNH. Exemplo, bafômetro, tudo bem? E ou você acha que a multa que foi aplicada a você é uma multa injusta. Então, são esses 3 casos aqui que são os mais recorrentes. Bom, em qualquer um desses 3 casos aqui, o pilar, a primeira análise que deve ser feita é do auto de infração de trânsito. Então, a primeira análise que temos que fazer para saber se há viabilidade, se há viabilidade de recorrer na multa de trânsito, é o quê? É o auto de infração de trânsito. É o auto de infração de trânsito. João, o que que é o auto de infração de trânsito? O auto de infração de trânsito é o registro oficial da multa. Então, vamos colocar aqui, o auto é o quê? O registro oficial da multa. Oficial da multa. Quando ele acontece? Ele acontece no momento que o agente de trânsito, ele lavra, ele pega ali o papel, ou ele pega ali o talionário eletrônico, ele lavra ali a conduta que ele observou, certo? Então ele lavra ali a atitude, de exemplo, recusou o bafômetro. Então, ele lavrou ali, registrou oficialmente a multa. Então, vamos botar aqui, é o registro oficial da multa. O que ocorre é o seguinte: se é um registro oficial da multa, ele é um documento estatal, documento estatal. Se ele é um documento estatal, ele não pode conter erros ou inconsistências. Se ele conter erro ou inconsistências, ele é nulo. Se ele é nulo, não pode ser aplicado a multa. Entendeu? Então vamos lá de novo. Ele é um documento estatal, não pode ter erros ou inconsistências, ou seja, no momento da lavratura, ele não pode ter errado, não pode ter cometido rasura, não pode ter errado algum tipo ali de endereço, a título de exemplo. Se ele tiver erros ou inconsistências, ele é considerado nulo, esse auto de infração de trânsito, e, portanto, não pode ser aplicado a multa, ou a gente vai falar aqui, a penalidade. Penalidade. João, qual penalidade está me falando? O bloqueio da PPD, ou a suspensão da CNH, ou até mesmo ali a multa, né? Ou a multa que você acha que é injusta. Joia? Aí tá claro? Belezinha. Vamos para o próximo passo, então. Então, visualizei. Agora eu vou te dar as armas. Vamos pensar que você está numa guerra. Visualizei que aquele auto de infração de trânsito, ele tem um erro ou tem uma inconsistência. Vamos aqui. Ó, visualizei que esse aqui é o auto de infração de trânsito, tá? João, como que eu pego esse auto de infração de trânsito? Vai subir um card aí para você agora que tem um vídeo meu que eu explico como que você pega esse auto de infração de trânsito. Visualizei que esse auto de infração de trânsito ele tem um erro, ele tem uma inconsistência. Se ele tem um erro ou ele tem uma inconsistência, eu vou combater esse erro e essa inconsistência. Então vamos aqui. Se ele tem um erro ou tem uma inconsistência, eu vou combater este erro ou inconsistência. Com qual finalidade? Com finalidade, tornar essa multa aí nula, nula, para que não possa ter nenhum tipo de efeito, seja o bloqueio da PPD, seja a suspensão da CNH, ou às vezes é uma multa injusta que você quer efetivamente aí declará-la nula. Ok, João, entendi o que é o auto de infração de trânsito, entendi que eu tenho que combater esse auto de infração de trânsito. Tudo bem, me mostre isso na prática. Então, por exemplo, esse auto de infração de trânsito aqui, o local da infração, ele estava incorreto, né. A gente chegou aqui, o cliente chegou até o escritório, a gente visualizou que esse local da infração estava incorreto, e aí a gente conseguiu efetivamente declarar nulo. Olha aqui,
Vamos ver pegar a decisão aqui para a gente entender. O colegiado da Jaren, em reunião nessa data, decidiu dar provimento ao recurso em análise referente à infração indicada no artigo 65, como foi do mesmo ponto, tendo em vista a existência da irregularidade na autuação. Opa, na lavratura. De acordo com a instrução dos autos, infere que o agente de trânsito ao lavar o auto de infração deixou de especificar de maneira correta o endereço do local, contrariando assim que estabelece o artigo 282 do CTB, tornando, portanto, a penalidade insubsistente, ou seja, nula. Então, a gente conseguiu demonstrar que existe um erro no auto de infração de trânsito, e a partir desse erro, dessa inconsistência, a gente conseguiu anular, tornar a multa nula, certo? Quebrar a multa. Então, sempre olhar isso. Como recorrer de uma multa? Primeira coisa, o auto de infração de trânsito. Colher o auto de infração de trânsito, eu vou combater ali efetivamente se tiver algum erro ou inconsistência. E aí que vem a questão: quais são as armas que eu vou utilizar para combater esse auto de infração de trânsito que tem um erro, que tem uma inconsistência? É esse checklist aqui, eu vou estar disponibilizando para vocês também esse checklist, tá? Que são as armas que eu vou utilizar. O que a gente tem que saber? A gente tem que saber que o agente de trânsito, na figura de policial ali, efetivamente, e outras instâncias, por exemplo, instância municipal, instância estadual, instância federal, eles devem seguir a legislação no momento da lavratura do auto de infração de trânsito. Essa legislação, ela é luna, é o Código de Trânsito Brasileiro. Então, o que ocorre é o seguinte: no momento que ele vai lavrar esse auto de infração de trânsito, ele tem que observar todos os requisitos que estão na legislação. Se ele não observa todos os requisitos que estão na legislação, a gente tem um erro. Se a gente tem um erro, a gente consegue combater. Se a gente consegue combater, a gente consegue tornar a multa nula, certo? Quais são esses checklists, então, aliás? Qual é esse checklist, então? Quais são ali as nossas armas, né? Olha, vou estar disponibilizando, tá? Checklist. Verificação do artigo 280 do Código de Trânsito. Confirme se todos os requisitos do artigo 280 foram atendidos no preenchimento do auto de infração. Verifique se há descrição clara e completa da infração. Conferência da Resolução 908 do CONTRAN. Resolução específica dos cantos obrigatórios no auto de infração. Garanta que cada um deles está preenchido corretamente. Certifique que endereços e os dados do veículo estão completos e precisos. Análise de resoluções específicas quando aplicável. Algumas infrações possuem resoluções específicas como excesso de velocidade, resultado lei seca, aplicável a infrações no uso de bafômetro. Consulte a resolução correspondente para garantir que todos os procedimentos foram seguidos. Portaria 354 do Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, determina os campos obrigatórios e as informações vindas para o ET. Certifique que todos os campos exigidos pela portaria 354 estão preenchidos. Manual brasileiro de fiscalização de trânsito. Consulte a ficha do tipo de infração escrita no AIT, no Manual brasileiro de fiscalização de trânsito. Verifique se o agente seguiu o protocolo padrão desde a abordagem até o preenchimento do auto de infração. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que é muito importante, ele dá um exemplo de conduta que deve ser feita no momento da abordagem. Existem as condutas lá, que estão inclusive tipificadas, certo? Exemplo. Então, quando a gente olha o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, a gente tem que olhar se efetivamente, lá no auto de infração de trânsito, ele seguiu a conduta de forma correta. Continuando o checklist. Legislação complementar para infrações que envolvem equipamentos, exemplo, bafômetro, consulte as regulações adicionais do Inmetro, conforme que o equipamento utilizado estava devidamente calibrado dentro da validade. Exemplo aqui, artigo 65, bafômetro. Às vezes o equipamento ele não está dentro da validade. Se ele não está dentro da validade, ele tem um erro. Se ele tem um erro, o que vai acontecer? Vai tornar essa multa nula. Checagem de nulidade. Ok, chequei, vi que existe um erro, vi que existe uma inconsistência, fiz ali com a legislação, certo? Fiz o checklist. Opa, então o que eu tenho que fazer agora? Se houver desconformidade com qualquer um dos itens anteriores, você pode alegar nulidade do artigo 1, do artigo, nulidade do AIT com base no artigo 281, parágrafo 1º, inciso 1 do CTB. Esse artigo prevê a nulidade no auto de infração em caso de erro no preenchimento ou irregularidades administrativas. João, então só para eu realmente finalizar isso aqui. Como eu posso recorrer de uma multa? Vamos lá? Primeiro, auto de infração de trânsito. Visualizei se tem um erro ou se tem uma inconsistência com a legislação. Com a legislação, eu vou alegar isso aí. João, como que eu vou alegar isso aí? Serão três defesas. Serão três defesas. A primeira defesa será a defesa prévia. Defesa prévia. Vai chegar uma notificação de autuação para você que vai fazer a defesa. Depois, se essa defesa ela for indeferida, vai ser o recurso à Jaren, certo? E se é que for indeferido, vai ser o recurso ao CETRAN ou ao CONTRAGIF ou ao colegiado da PRF. Então, primeiro, eu verifico, olha, primeiro eu verifico se tem um erro, uma inconsistência no auto de infração de trânsito através da legislação. Eu vou combater esse erro
ou essa inconsistência, e eu vou manusear os recursos para demonstrar esse erro ou essa inconsistência. Então, vai ser a defesa prévia, a partir da notificação de autuação, o recurso agiário, aqui geralmente vem notificação de penalidade que já vem com o boleto, certo? Boleto, o boleto. E depois, se houver um deferimento, a gente vai para o recurso ao CETRAN, ou contradicho, ou colegiado, a PRF. Se ficarem com alguma dúvida, meu contato está aqui embaixo, certo? Entre em contato conosco, que a gente pode também lhe auxiliar a fazer essa análise de forma mais minuciosa, porque exige, às vezes, um conhecimento, que é um conhecimento que já trabalha na área há muito tempo. Mas aqui está o passo a passo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fiquem com Deus.